VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em multimeios didáticos, gestão da educação, inovação e mudança. Apresentar um projeto político-pedagógico que discuta os aspectos multidimensionais das inovações e das mudanças em gestão da educação. Olá, Diana Pessoa. Descrição: ela está em pé, é branca, cabelo longo, loiro, olhos castanhos. Usa óculos, veste blusa manga longa, florida. Usa argolas e colar dourados. Visto da cintura para cima. Mais uma vez estamos juntos. Estamos agora vendo a quarta e última competência da disciplina Gestão da Educação, Inovação e Mudança. Essa quarta competência diz respeito a apresentar um projeto político-pedagógico que discuta os aspectos multidimensionais das inovações e das mudanças em gestão da educação. Então, eu abro o livro, lá o nosso e-book, falando um pouco de um segundo PPP. Já que nós conhecemos o projeto político-pedagógico da escola como PPP, eu venho então propor o que eu estou chamando de projeto próprio particular. E o que é isso? O que é esse projeto? Diz respeito a quê? Bom, esse projeto ele diz respeito ao socioemocional. Como a gente está vendo que o socioemocional está trazendo mudanças significativas nas escolas, principalmente nas escolas inovadoras, eu venho propor que a gente comece a fazer um projeto de inovação e mudança, em primeiro lugar, dentro da gente, trabalhando o socioemocional e alguns outros pontos que eu quero que você acompanhe aí na sua tela. Então, práticas de meditação, de respiração, de yoga, né? Através dessas práticas que a gente chama de práticas holísticas, a oxigenação do cérebro fica boa, a circulação sanguínea aumenta, a socialização, a coordenação motora, a flexibilidade, o sono e até mesmo a autoestima melhoram. E ainda traz a possibilidade de serem praticadas, né? De botar essas práticas para funcionar no dia a dia com todos aqueles que fazem parte da escola, que a gente chama dos agentes educativos ou dos agentes educacionais. São práticas simples, para começar só com a respiração, depois um pouco de meditação e a prática mesmo da yoga em si. Então, essas são práticas que podem trazer muitos benefícios para o dia a dia da escola, principalmente quando a gente está falando em inovação e mudança. Seguindo um pouco mais para frente, eu trago de volta a fala do professor Moran, que a gente abordou em momentos anteriores da disciplina. O professor Moran diz o seguinte: escolas inovadoras precisam de, em primeiro lugar, um ambiente acolhedor. Só que quando ele diz um ambiente acolhedor, não é só o ambiente físico em si, mas também as pessoas. As pessoas têm que ser acolhedoras, né? Tem que acolher os alunos, os professores, os trabalhadores da escola, né? Aqueles todos que fazem a escola, têm que estar juntos no movimento de acolhimento. E também essas escolas inovadoras, elas precisam fazer um movimento cultural de valorização da inovação, que toque todo o grupo, incluindo os alunos. Ou seja, é preciso que exista uma mentalização, né? Uma conscientização em torno desse movimento cultural de valorização da inovação, mas que perpasse por todos que fazem a escola. Seguindo um pouco mais para frente, eu trago o conceito de neuroplasticidade que você vai acompanhar aí na sua tela. Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se modificar frente a estímulos. Pode ocorrer através de exercícios de meditação, como eu falei um pouco anterior, técnicas atencionais, musicalização, entre outras. Eu até trago um exemplo lá no nosso livro, nosso e-book, falando de um estudioso que ele traz esse conceito de neuroplasticidade e ele diz o seguinte, que há um ditado popular que diz assim: não se pode ensinar coisas novas a cachorros velhos. Então, ele vem derrubar esse ditado, dizendo que o cérebro apresenta essa capacidade de neuroplasticidade e que ele pode se transformar frente a estímulos
em qualquer fase da vida, se você está jovem, se você está criança, se você está adulto, se você está idoso. Então, independente da idade do cérebro, ele apresenta essa capacidade de neuroplasticidade. Então, vamos aproveitar isso e tentar colocar em prática algumas coisas que vão trazer benefícios para a escola como um todo. Seguindo mais para frente, a gente volta a abordar mais uma vez o conceito de projeto político-pedagógico. Então, vamos acompanhar o conceito aí na tela. O projeto político-pedagógico constitui-se num processo democrático de decisões, não apenas de um mero documento, mas da execução coletiva deste processo de ação e de reflexão. Porém, tem uma coisa muito importante em torno do PPP, do projeto político-pedagógico. É que existem dois tipos desse projeto. Existe o projeto real e existe o projeto formal. O projeto real é aquele que está acontecendo na prática e o projeto formal é aquele que está todo bonitinho dentro provavelmente de alguma gaveta, né? Ele está no papel, ele existe, mas ele não é colocado em prática. Por isso que a gente diz que tem dois tipos de projeto político-pedagógico e é importante que você identifique qual é o projeto que está vigorando na escola. Então, antes de começar a pensar na elaboração ou na revisão do PPP da escola, é importante analisar o PPP real, pois o formal geralmente ele não condiz com a realidade. Indo um pouco mais para frente e ainda tocando nesse assunto do PPP, é importante dizer que o primeiro passo dessa análise é observar friamente e de forma neutra como as coisas acontecem na escola. Depois disso é ver o que pode e o que deve ser retirado, o que pode ser melhorado e o que tem que ser substituído mesmo, para que a meta maior, que é a aprendizagem, aconteça. Depois disso é preciso verificar se o PPP foi construído de modo descontextualizado da realidade escolar. Ou seja, se ele estiver fora do contexto da realidade escolar, eu preciso enquadrá-lo. É muito importante que as coisas aconteçam a partir da realidade da escola. Seguindo um pouco mais para frente, vamos entrar nas orientações para o gestor escolar entender o PPP. Então acompanhe aí na sua tela. Primeiro ponto é a contextualização histórica da comunidade e da escola. É preciso que seja feito esse levantamento. Em segundo lugar, a caracterização da comunidade escolar. Em terceiro lugar, um diagnóstico com base nos indicadores educacionais da escola. Tanto os índices de matrícula e de evasão, como o fluxo de alunos e os índices também de aprendizagem. Além disso, missão, visão, princípios e valores da escola, que diz mais ou menos a que a escola se propõe, né? Qual é a visão da escola, qual é a missão, o que é que a escola pretende realizar. O ponto 5 diz respeito à fundamentação teórica e às bases legais. A gente sabe que o PPP eles têm que estar baseado na legislação. Precisamos também ter um plano de ação que diz como é que vai ser realizado esse projeto político-pedagógico e outros itens podem ser acrescentados, como proposta curricular e regimento escolar. Seguindo um pouco mais para frente, é importante tocar em dois parágrafos da Lei de Diretrizes e Bases Nacionais. É o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 20. Então acompanha comigo aí na tela. O parágrafo 1º diz o seguinte: o projeto político-pedagógico da escola traduz a proposta educativa construída pela comunidade escolar no exercício de sua autonomia, com base nas características dos alunos, nos profissionais e recursos disponíveis, tendo como referência as orientações curriculares nacionais e dos respectivos sistemas de ensino. Já o parágrafo 2º diz o seguinte: será assegurada ampla participação dos profissionais da escola, da família, dos alunos e da comunidade local na definição das orientações imprimidas aos processos educativos e nas formas de implementá-las, tendo como apoio um processo contínuo de avaliação das ações, a fim de garantir a distribuição social do conhecimento e contribuir para a construção de uma sociedade democrática e igualitária. Então, mais uma vez, a lei vem fundamentar aquilo que a gente vem falando ao longo da disciplina, né? Os processos inovadores, eles se consolidam quando existem canais de comunicação entre os planejadores e aqueles que executarão a inovação em si e todos os grupos que estão vinculados a esta inovação. Os processos inovadores também se consolidam quando se facilita todo tipo de informação
que esclareça o sentido da inovação para todos os grupos envolvidos. É importante dizer que os conflitos eles têm que ser interpretados como um indício da necessidade de inovação. E eles não devem ser excluídos, afastados, e sim, eles devem ser acolhidos, abrigados. Você vai ver aí na sua tela um desenho de criança, que é uma casinha parecida com aquela casinha que todo mundo aprende a desenhar nos anos iniciais da escola. Geralmente a gente cresce e fica com esse mesmo modelo de casinha. Por que será? O que acontece é que a gente estanca o conhecimento em determinado ponto. Como é isso? Então, eu aprendo a desenhar uma casinha e aí eu continuo a desenhar essa casinha para o resto da minha vida do mesmo jeito, porque na escola eu parei de desenhar naquele ponto. Então, é mais ou menos isso que acontece com a gente. Então, a gente continua desenhando essa mesma casinha para o resto da vida, porque a gente não evolui naquilo ali, a gente não continua a praticar. A gente aprende a desenhar a casinha e para, né? E se eventualmente em diversos momentos diferentes da nossa vida alguém pedir para a gente desenhar uma casinha, a gente vai desenhar aquela mesma casinha da escola. Então, essa reflexão é importante para dizer que a gente precisa desestancar as coisas que a gente simplesmente estancou. Então, se eu quero começar a pensar em inovação e mudança, eu tenho que desconstruir modelos que eu deixei estancados dentro de mim ao longo de minha vida. Então, eu preciso começar a repensar esses modelos, repensar a minha forma de agir, né? Repensar como eu vou lidar com as coisas ao meu redor e comigo mesma. Indo um pouco mais para frente, a gente vai relembrar mais uma vez a fala do professor José Moran, que é um professor, que é uma referência quando a gente começa a discutir inovação e mudança, né, nas escolas inovadoras e outras coisas também nesse mesmo segmento. Então acompanha aí na tela a fala do professor Moran. As escolas inovadoras, por mais diferentes que sejam, têm algumas interseções, ou seja, pontos em comum. Elas apresentam gestores e professores proativos, empreendedores e abertos. Devem inspirar confiança, acolhimento. Os espaços devem ser acolhedores, mas principalmente as pessoas. Os gestores e professores têm que ouvir, compartilhar visões, incluir as diferenças e tentar negociar caminhos possíveis entre essas diferenças. É muito importante falar também da formação continuada, não só para o gestor, mas para os professores, e a possibilidade dessa formação para todos que compõem a escola em si. Não só em cursos formais e superiores, mas também palestras, cursos gratuitos. E hoje a gente tem uma das tendências que estão transformando a educação do século XXI, que chama-se novas certificações. O que é que diz respeito a essas novas certificações? Quer dizer o seguinte, que na atualidade nós temos acesso a adquirir diversas novas certificações paralelas àquelas certificações formais que a gente tem na escola, por exemplo. Então, um aluno que está matriculado numa escola regular, ele pode fazer um curso paralelo a isso aí. Ele pode fazer um curso online, ele pode aprender a tocar um instrumento ou a desenvolver um tipo de arte ou uma música, uma coisa assim. Então, isso vale não só para os meninos, para os alunos, né? Mas para os professores e para os gestores também. É muito importante pensar nessas novas certificações como forma de abrir os caminhos para a criatividade e para ideias inovadoras que já estão sendo aplicadas em diversas realidades. Aí, como eu sempre gosto de fazer, e a gente veio fazendo isso ao longo da disciplina, eu quero trazer um caso real, que é da Escola Municipal Campos Sales. Então, acompanha aí na sua tela. O cenário em que atua o gestor Braz Nogueira é bastante complexo. A Escola Municipal Campos Sales tem mais de 1.000 alunos do ensino fundamental e EJA. 95% dos alunos são moradores de Heliópolis, que já foi considerada a maior favela do Brasil, com 125 mil moradores. 92% são nordestinos, 53% têm até 25 anos e 40% das famílias são formadas apenas por mães e filhos. Então, o que aconteceu com o gestor Braz Nogueira? A escola tinha uma conexão muito grande com a comunidade e várias ações aconteciam. Mas só que quando chegava na hora da aprendizagem mesmo, de ver o rendimento dos meninos, a coisa não funcionava muito bem. Então um dia o gestor estava lá na sala dele
E aí 3 professoras procuram ele na sala e colocam exatamente isso que eu acabei de falar. Então, Braz, é o seguinte, nossa escola é referência em contato com a comunidade, interação com a comunidade, mas na hora do ensino e aprendizagem a coisa não está acontecendo. Tem uma escola lá em Portugal, chamada Escola da Ponte, que o diretor ficou lá durante 30 anos, a escola não tem séries, não tem avaliações, a escola tem um funcionamento bem diferente. O gestor Braz Nogueira tentou inovar, ele topou aplicar na escola o modelo da Escola da Ponte. E foi super bem sucedido. O vídeo vai estar ao final dessa videoaula, o link, e também está lá no nosso e-book, para que você possa acessar e ver os detalhes do que está acontecendo lá na Escola Campos Sales. Outra escola é a Escola Municipal Amorim Lima, que ela traz uma mensagem muito forte para a gente, que é o seguinte: o gestor tem que observar. Então, a gestora Ana Luísa, quando ela chegou na escola, ela percebeu que algumas coisas a incomodavam. Primeiro, ela percebeu que a escola estava cheia de grades e os meninos ficavam se pendurando naquelas grades e fazendo brincadeiras ali. E aí aquilo incomodava tanto a professora que um dia ela resolveu mandar tirar aquelas grades. Alguns dias se passaram e de repente uma menina abordou ela em pleno recreio e falou para ela o seguinte: diretora, eu estou vindo aqui agradecer a senhora por ter tirado essas grades, porque nós aqui não somos loucos nem bandidos para ficarmos presos. Então a diretora ficou muito emocionada com essa fala da aluna e passou a observar ainda mais. Ela percebeu também que as fardas da escola, os fardamentos, eram cinza. E aí ela começou a perguntar às pessoas da escola por que aquele fardamento era cinza. E alguns funcionários disseram: não, esse fardamento é cinza para esconder a sujeira. Então foi iniciado um novo movimento para que as camisas do fardamento fossem modificadas a cor, passaram a usar camisas brancas e coloridas e deixaram as cores tristes em outro lugar, tiraram dos fardamentos. Mas a gestora só conseguiu perceber essas coisas porque ela parou um pouco para observar. Então, essa Escola Amorim Lima, ela traz muito forte essa mensagem. Para inovar e mudar, é preciso, antes de tudo, observar. Com isso, eu quero finalizar essa nossa videoaula, assim nós encerramos também essa disciplina com a seguinte mensagem: seja a mudança que você deseja ver no mundo. Até logo! Som direto: Luiz Vitor. Imagens: Leandro Silva. Produção de vídeo: Joana Rodrigues. Audiodescrição: Jonara Medeiros Siqueira. Direção de arte: Isabela Oliveira. Edição: Alisson Lima, Danilo Albuquerque. Professor autor: Diana Pessoa. Design educacional: David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso: Anara Mariane Perboar. Coordenação executiva: George Bento Catunda. Coordenação geral: Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em novembro de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.